Como perceber se você tem a ferida da rejeição? Se você acha que está incomodando os outros, se você ou está incomodando ou pode incomodar, essa é uma possibilidade. Se alguém não age do jeito que você tem a expectativa de como a pessoa devia agir, isso te incomoda. Exemplo, alguém não te dá atenção e aí você se sente incomodado. Essa pode ser a ferida da rejeição, se sentir rejeitado porque alguém não correspondeu, não esteve interessado em dialogar, por exemplo. É normal que a gente tenha alguma dessas 5 feridas. E é normal também que a gente esconda elas da gente mesmo. Cada ferida gera uma máscara. A máscara é a nossa personalidade. Então, por exemplo, você se percebe uma pessoa controladora? No geral, a pessoa controladora parece autoconfiante. No geral, a pessoa controladora parece autoconfiante. Mas só enquanto ela está no controle. Porque a pessoa controladora controla para esconder dela mesma e dos outros o lado frágil, o lado vulnerável. O sofrimento, a dor que leva a gente a controlar as situações é o sofrimento, é a dor que a gente já sente. E a gente tenta controlar para não sentir aquele sofrimento. Quando eu uso o controlador, eu estou usando uma máscara, eu não estou sendo eu por completo. E eu não estou sendo autêntico, porque eu estou fugindo de uma dor. A Eliane escreveu, mas será que todo mundo se sente incomodado por não receber atenção? Mas será que todo mundo se sente incomodado por não receber atenção? A Eliane perguntou. Então, quando a gente se sente incomodado porque alguém não dá atenção para a gente, isso tem mais a ver comigo do que com a pessoa que não deu atenção. O que eu falo para mim sobre a pessoa não dar atenção? Exemplo, se eu falo para mim que a pessoa não deu atenção e eu julgo ela como errado ou qualquer coisa que seja, isso pode ser uma pista de que tem algo que eu preciso cuidar em mim. E eu estou esperando que com a atenção a pessoa, é como se a pessoa me dá atenção, ela está cuidando de mim. E se ela não me dá atenção, ela não está cuidando de mim. Então, o que eu quero dizer é, independente se todo mundo se sente incomodado com não receber atenção ou não, independente disso, a questão chave é como você se sente, é aproveitar essa experiência e perceber, existe um incômodo aqui, esse incômodo é meu. Porque o fato de todo mundo, ou de muita gente sentir, ou de muita gente dar razão, não desfaz a dor que está na gente. E quando eu julgo o outro, dizendo que o outro não está fazendo o que ele devia fazer, mas onde está escrito que existe um jeito certo de agir? E se a pessoa está envolvida em... A pessoa introvertida, ela está no mundo dela, está mais com ela mesma. E pode ser que essa pessoa que não dá atenção, ela pode estar preocupada com alguma coisa, por exemplo. Ou pode ser o jeito dela. Ou às vezes não tem assunto em comum. A pessoa está quieta porque ela não quer falar de amenidades, de assuntos gerais, assuntos comuns assim. Então ela prefere ficar quieta. Mas se a gente interpreta que a pessoa quieta é contra a gente, isso já revela que tem algo para cuidar dentro de si. E aí, de novo, ó, a nossa máscara esconde a nossa dor, da gente também. Se eu sei que a minha máscara esconde a minha dor, eu preciso querer ver essa dor para cuidar dela. Então, por exemplo, a ferida da traição. A traição é a quebra de confiança. Então, a ferida da traição gera o controlador. Faz a gente querer controlar a gente mesmo, nossas emoções e controlar os outros. Então toda vez que eu estou agindo pelo controle,
controlando a situação, me controlando, calculando o que fazer. Se eu fizer isso, isso acontece. Se eu fizer aquilo, isso acontece. Não posso falar isso, não posso falar aquilo. Toda vez que eu me pego controlando como eu devo agir, sem ser espontâneo, toda vez que eu faço isso, eu estou fugindo de uma dor, de ter que lidar com problemas que podem surgir de eu não controlar. Então, ou seja, controlar para fugir de uma dor, o problema de fazer isso é que a dor continua na gente. E aí eu falei, o controlador parece autoconfiante, mas só quando ele está no controle, só quando ele domina a situação. Então, a pessoa controladora parece confiante enquanto ela domina a situação, enquanto ela está no controle. Quando a situação muda e ela seria a ferida da rejeição, pode ser a ferida da rejeição, como pode ser a ferida da traição. Se você entender que a pessoa que para de te dar atenção, isso é uma forma de traição, quebra de confiança, pode ser também a ferida da traição. A Eliane perguntou, seria a ferida da rejeição? Pode ser, sentir rejeitada porque a pessoa não corresponde, não dá atenção. Pode ser também abandono, sentir abandonada porque a pessoa não corresponde, não dá atenção. Pode ser também a da traição, como se fosse uma quebra de confiança. Como se você esperasse que a pessoa fosse receptiva e ela não corresponde. Isso é como se fosse uma quebra de confiança. Estou olhando se tem mais comentários. Cadê? Pronto, olhei todos. Então, a autoconfiança é a relação com as emoções. Quanto mais próximo e mais aceitação e mais empatia você tem pelas suas emoções, pelo seu emocional, maior a autoconfiança. Eu estou mostrando ou destacando que a autoconfiança não depende do ambiente externo. A autoconfiança não depende se as pessoas aceitam a gente ou não, ou se a gente domina a situação ou não. A autoconfiança tem a ver com confiar em mim, confiar nas minhas emoções, confiar que as minhas emoções são fontes de informação que me ajudam a lidar com o que acontece na minha vida. Ou seja, quando eu tento controlar as situações, eu não estou confiando no que eu sinto como um guia para o meu caminho. Eu estou confiando só que é o meu racional que controla, e quanto mais controlador eu sou, menos autoconfiança eu tenho. Autoconfiança e autoestima geralmente andam juntas. Se eu confio em mim, eu confio nas minhas emoções. Se eu confio nas minhas emoções, eu gosto de mim, autoestima. Então, autoestima, que é gostar de si, e autoconfiança andam juntos. Ainda não vi, pode ser que tenha algum exemplo, ainda não, pelo menos eu não consigo pensar num exemplo onde se tem autoconfiança. Se alguém tiver algum comentário, você consegue pensar num exemplo onde alguém pode ser autoconfiante, mas não ter autoestima? Ou o inverso, ter autoestima, mas não ter autoconfiança? Se você souber, quiser comentar, pode comentar, fica à vontade. O que é fácil confundir é a pessoa que está no controle, a pessoa controladora, parece autoconfiante. A Eliane escreveu não. A pessoa que está no controle, a pessoa controladora, dominando a situação, ela parece autoconfiante. Mas quando ela não tem controle, quando ela está lidando com situações novas, é aí que você vê a autoconfiança dela. Porque a autoconfiança vem de eu confiar em mim em situações que não dependam de mim, que eu não tenha controle sobre elas. Então, é que pelo externo, a pessoa no controle da situação parece autoconfiante. Mas você só vai ter certeza mesmo se a pessoa é autoconfiante se ela estiver lidando com situações novas, com situações onde ela não está no controle. O que eu estou dizendo é que o controle esconde a nossa vulnerabilidade. O controle é
O controle é uma máscara para a gente não lidar com a nossa vulnerabilidade, com a nossa fragilidade. E o controle surge como forma de fugir da dor da traição. A dor da traição causa um efeito na gente, que é uma fragilidade, uma dor. Para me proteger dessa dor, eu tento controlar as situações e pessoas. Quando eu consigo controlar as situações e pessoas, parece que eu estou seguro. E aí não importa a idade. Quanto mais controlador a gente é, maior a dor emocional. É como se fosse o controle, é a ditadura da mente sobre o coração. A mente vai sempre justificar que existem ameaças, que existem problemas e que você precisa agir da forma que a mente fala que você tem que agir. Se você agir do jeito que a mente fala que você tem que agir, se você fizer isso, as coisas vão dar certo. Essa é a fala da mente. E é a forma dela se manter no controle.